Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero falar sobre a necessidade de nós conhecermos a vontade de Deus para que possamos praticá-la. E como nós podemos conhecer a vontade de Deus? Nós sabemos que a vontade de Deus é soberana. E quando nós nos submetemos à vontade dele, nós acertamos, nós somos abençoados, nós abençoamos outras pessoas. Coisas extraordinárias acontecem na vida de uma pessoa que esteja no centro da vontade de Deus. Tá? E há uma passagem bíblica lá no Salmos, capítulo 27, verso 11, em que o salmista está preocupado com isso. Ele estava desejoso de conhecer a vontade de Deus sobre algum assunto, né? A gente precisa ler o Salmo todo para saber qual era o motivo pelo qual ele precisava conhecer a vontade de Deus, talvez para tomar uma decisão importante, né? Isso é necessário. E ele, então, o que ele faz? Ele usa o recurso que Deus colocou diante dele para usar, o mesmo recurso que Deus colocou diante de mim, né, e de você, para usar, para que possamos conhecer a vontade dele. Diz assim, Salmo 27, verso 11, ó Senhor Deus, é um pedido, é uma oração, ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Né? Então, eu estou vendo aqui nesse versículo que o salmista está rodeado de inimigos, está sendo pressionado de todos os lados, e de acordo com a expressão, os meus inimigos são muitos, significa que é além da capacidade do salmista de resistir, né? Então ele está sendo ameaçado e ele precisa ser guiado por um caminho seguro, e ele não sabe qual caminho seguro. Ele precisa tomar uma decisão, ele precisa pegar um caminho, uma rota, e ele não sabe qual. É como se ele estivesse numa encruzilhada, precisando pegar o único caminho certo que ele tem. Ele não sabe se vai para a direita e se os inimigos estão lá à espreita. Se ele for para a esquerda e os inimigos estiverem lá, se ele seguir em frente ou se ele voltar, ele não sabe. Então ele ora. Ele pede a Deus. E é um clamor, ó Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Mostra-me o caminho certo a tomar agora, para que eu possa vencer o inimigo que está à espreita. Né? Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é a seguinte: para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus, né? Para saber o caminho certo, eu preciso perguntar a Deus, Senhor, qual é o caminho certo? Qual é a decisão correta a ser tomada nessa situação em que eu me encontro? Então, o primeiro passo é a oração. Para se conhecer a vontade de Deus, eu preciso conversar com ele, eu preciso sondar, eu preciso consultar, e pela fé eu vou a ele e converso com ele e fervorosamente manifesto a minha necessidade e devo então aguardar agora a resposta de Deus. A resposta de Deus, ela pode vir de muitas maneiras, né? Um dos indicadores seguros para se conhecer a vontade de Deus é a própria oração. A própria oração. Conversar com Deus, esse é o caminho. Só que tem um detalhe, existe um outro indicador muito seguro que é a conversão. Pessoas que às vezes não têm nada a ver com Deus, não conhecem a Deus, não obedecem a Deus, não seguem as orientações da palavra de Deus, não nasceram de novo em Jesus Cristo, querem ter uma vida abençoada, querem orar e Deus responder na hora.
Isso não vai acontecer nunca. A primeira condição estabelecida por Deus para ouvir você é que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo é a conversão, o novo nascimento. É aceitar Jesus no seu coração, confessar a Ele os seus pecados e começar aí sim uma vida nova com o Senhor. Aí é um novo relacionamento com Deus. Aí daí para frente você passa a ser responsabilidade do Senhor Jesus. E olha, Ele é responsável. Ele cuida, Ele promete e cuida de todos nós. Então nós devemos, primeiro, nascer de novo, nos converter sinceramente, confessar os nossos pecados e pedir a Ele a ajuda. Quando Ele vai responder, Ele pode responder através da Bíblia, a palavra de Deus. Pode ser que a resposta que você está esperando já esteja na palavra de Deus. Então você precisa estar constantemente também estudando a palavra, se orientando pela palavra, buscando conhecer a palavra e receber dela as respostas, né? Por exemplo, você tem que tomar uma decisão, vamos pensar aí sobre casamento, sobre namoro, sobre casamento, né? E você se envolveu com uma pessoa que já é casada, suponhamos, né? Já é casada e se separou, está se separando, e você está na dúvida porque você se apaixonou por essa pessoa e você quer ouvir, você quer saber se deve continuar esse relacionamento ou não. A Bíblia já responde. Isso é adultério, isso é pecado. A Bíblia já responde. Você não precisa nem orar por esse assunto. A Bíblia já responde. É pecado. Essa pessoa é comprometida. Essa pessoa está comprometida com outra pessoa. Então não está errado. Suponhamos que você mandou um currículo para uma empresa e está esperando uma resposta. Aí um colega seu que trabalha na mesma empresa diz assim, faz o seguinte, eu conversei lá, né, tem muitos currículos, uma pilha de currículos lá, mas se você der um trocado aí, uns R$500 aí, eu vou colocar o seu currículo na mesa do diretor lá. Então, manda essa graninha aí, porque eu vou dividir lá com os colegas lá. E aí você, que coisa boa, eu orei para Deus abrir uma porta de emprego, Ele abriu. Se é através de corrupção, de suborno, Deus não abriu essa porta, já está na Bíblia. Você não precisa orar. Esse emprego não serve para você. Nessas condições, não. Nessas condições, não. Então já tem a resposta. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então tem certas coisas que a gente não precisa ouvir a vontade de Deus, sondar a vontade de Deus. Ele já disse, ele já deixou claro. E você sabe disso, você sabe disso. Então a palavra de Deus tem as respostas que nós precisamos. Então uma outra condição, e que Deus sonda, é a nossa disposição em obedecer à vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus sobre um assunto, e Deus vai lá e mostra a vontade dele, você não obedece. Deus já sabe de antemão, então ele não vai mostrar. Senhor, qual é o caminho? E ele sabe, se eu mostrar aquele caminho ali, por aquele caminho ele não vai, porque é o caminho da dificuldade, ele vai ter que pagar um alto preço, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas que ele está fazendo, né? Ele vai ter que abandonar alguns erros, alguns pecados, então ele não vai obedecer. Se ele não vai obedecer, Deus não mostra. Deus não tem compromissos com desobedientes, tá? Então pense nisso. Faça essa oração constante, cada vez mais clame ao Senhor. Senhor, ensina-me a tua vontade, mas esteja pronto, esteja pronta a obedecer, e Ele vai te mostrar. Querido Pai, obrigado, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, porque o recurso da oração, no momento, é tudo que eu tenho. Então, ensina-me a tua vontade. Abençoa os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.